estudante! Tudo bem com você? Espero que você esteja se cuidando e muito bem de saúde. Eu sou a professora Daiane e essa aula de História é para o 5º ano. Provavelmente você já percebeu que convive numa sociedade com cidadãos, pessoas muito diferentes de você. Diferentes na forma física, intelectual, cultural, religiosa, financeira, dentre muitas outras diferenças. Observe atentamente a afirmação que eu vou fazer agora. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Quando você olha ao seu redor, você acha que essa afirmação é uma verdade? Todas as pessoas são livres para fazer o que quiserem? Todas as pessoas possuem dignidade? Todas usufruem de seus direitos? Nem precisa ter muitos anos de vida e experiência para perceber que não é uma verdade. Esta frase está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas, infelizmente, os direitos humanos não são uma realidade para todas as pessoas. Na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre cidadania e direitos humanos e como isso influencia na nossa vida e na vida do nosso próximo. Bora entender melhor que história é essa? Vem comigo! Mas antes de começar, vou passar algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é para o 5º ano das séries iniciais, em que trabalharemos a habilidade associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. E o nosso objetivo de hoje é compreender o significado de cidadania e reconhecer a importância da diversidade cultural, respeitando os direitos humanos. Para cumprir esse objetivo, na nossa aula, vamos falar sobre alguns pilares importantes para a nossa sociedade, como cidadania, respeito, diversidade, pluralidade e direitos humanos. Agora que as apresentações foram realizadas, vamos começar a aula? Não esqueça de registrar sua presença em nossa aula. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer em sua tela. Falamos no comecinho da aula sobre a nossa percepção de viver numa sociedade com cidadãos muito diferentes de nós e observamos que, infelizmente, os direitos que deveriam ser iguais para todos não são uma realidade para milhões de pessoas. A sociedade brasileira é muito diversa, ou seja, é formada por pessoas muito diferentes, com variedade de etnias, cores, culturas, tradições, sotaques, religiões, formas de pensar. Somos uma sociedade com muita pluralidade cultural. Além da diversidade, temos quantidade. Nós somos um povo formado da miscigenação de vários povos, como os indígenas, portugueses, africanos e outros povos imigrantes que vieram para o nosso país. Então, temos uma rica diversidade que devemos valorizar, pois isso nos ensina a respeitar as diferenças, a conviver em harmonia e a lutar pelos direitos uns dos outros, pois não tem ninguém melhor que ninguém. Para que tanta diversidade conviva bem no mesmo território, é preciso que tenha leis que nos orientem quanto aos nossos direitos e deveres. Aqui no Brasil, temos a Constituição Federal. Você já ouviu falar? Ela é o documento que guarda nossos direitos como cidadãos do Brasil. É como se fosse um manual de instruções que determina como o país deve funcionar e orienta cada cidadão como se deve viver. É ela que garante nosso direito de votar, o direito de ir e vir para qualquer lugar, o direito à educação,
segurança, saúde e tudo mais. O Brasil já teve várias constituições em épocas diferentes e nem sempre ela garantiu os direitos dos diversos grupos que temos dentro do Brasil, como indígenas, negros e mulheres, por exemplo. A nossa Constituição mais recente foi promulgada, ou seja, publicada em 1988, e ela finalmente garantiu a existência de toda a nossa diversidade. Agora você deve estar se perguntando, mas por que é que eu preciso saber disso? É porque toda essa diversidade cultural que temos em nosso país faz parte da nossa história. E é nosso dever garantir que o que está escrito na Constituição aconteça em nossa sociedade. Por falar em dever, esse é um dos nossos papéis enquanto cidadãos. Quando vivemos em um país, somos cidadãos dele. E, nessa condição, precisamos nos atentar para cumprir os deveres estabelecidos na lei maior, que é a Constituição, e nas demais leis. Nós só podemos exigir os nossos direitos quando cumprimos com os deveres. Um não funciona sem o outro. O cumprimento dos direitos e deveres chama-se cidadania. Cidadania é a condição de quem possui direitos civis, políticos e sociais, que garante a participação na vida política. É o estado de cidadão, de quem é membro de uma nação. E como podemos exercer a nossa cidadania? Você sabe como fazer isso? Existem várias maneiras de ser cidadão. Vou listar algumas aqui. A primeira, eu creio que todos vocês já ouviram falar, é votar quando tem eleições. Esse talvez seja um dos maiores atos de cidadania, pois é o voto quem determina quem vai nos representar politicamente nos órgãos do governo, sejam municipais, estaduais ou federais. Então, é importante analisar bem o candidato, pois se o arrependimento bater, só é possível trocar após alguns anos. Não destruir o patrimônio público é também uma forma de exercer a cidadania. Zelar por aquilo que é de todos é nossa obrigação, né? Se você gosta de usar tudo em boas condições, tem que cuidar para que o seu próximo use também. Evitar o desperdício de água e energia também é um ato inteligente de cidadania. Agindo assim, preservamos a natureza e economizamos 2 coelhos numa cajadada só. Dentre os vários outros que eu poderia citar, não podemos esquecer do respeito. Acho que essa forma de exercer a cidadania é a principal e mais importante. O respeito deve estar acima de todas as coisas. Devemos respeitar as pessoas, independente de sua cor, sexo, condição social, idade, religião. Uma frase que a gente tem que gravar e nunca mais esquecer é: o meu direito termina quando o do outro começa. Todas as pessoas merecem respeito, independente das diferenças. Assim como tem a Constituição em nosso país, direcionada ao povo brasileiro, existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela serve para todos os povos do mundo, por isso é chamada de universal. Nessa declaração estão definidos todos os direitos que qualquer ser humano deveria ter acesso. Você conhece os direitos humanos? Ainda não? Assista esse vídeo elaborado pela ONU Mulheres Brasil. Nele é explicado de forma bem visual o que são os direitos humanos. Preste bastante atenção. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos,
pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questionam. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Como você viu no vídeo, todos e todas, de qualquer lugar do planeta, deveriam ter os direitos humanos garantidos. Mas pensa comigo, tem saúde, educação, segurança, alimentação, moradia, direito de ir e vir para todo mundo? Será que não tem ninguém no mundo que não esteja passando fome, sem teto, correndo perigo, nos corredores do hospital, sem estudar por causa da falta de vagas? Como o próprio vídeo mostrou, infelizmente, os direitos humanos ainda não são assegurados para todas as pessoas, pois elas desconhecem seus direitos. Vamos ler aqui as tirinhas. O que é direitos humanos? Não sei nem o que é ser humano. E esse novo plano de direitos humanos? Relaxa, ele só se aplica a quem é humano. Isso é muito triste, né? É importante refletirmos a respeito disso. Os direitos citados devem ser garantidos a todas as pessoas. É o Estado, ou seja, o governo, quem deve garantir que todos sejam tratados com igualdade. Mas o que nós podemos fazer pelos nossos semelhantes, vendo que os direitos deles não estão sendo garantidos? Você já ouviu a expressão "a união faz a força" ou "o povo unido jamais será vencido"? Quando o Estado não garante os direitos dos cidadãos, os cidadãos se unem. Eles criam associações, coletivos, grupos organizados e deles surgem movimentos sociais. É o povo lutando pelo povo. A intenção desses grupos é evitar injustiças com seus semelhantes e consigo mesmo, e cobrar do Estado políticas que garantam melhorias para todos. Vamos realizar uma atividade bem interessante?
É um teste para avaliar se você está cumprindo com seus direitos e deveres. Acesse o QR Code que vai aparecer em sua tela e você será direcionado para o teste. Nele, você responderá algumas perguntas de múltipla escolha sobre suas atitudes enquanto cidadão. Fica tranquilo, você não precisa se identificar. Conto com a sua participação. Nossa aula está acabando, mas não vamos encerrar sem antes revisar o que aprendemos hoje. Aprendemos que a sociedade brasileira é muito diversa e que essa diversidade é resultado da miscigenação de vários povos. Compreendemos o que é e para que serve a Constituição Federal. Entendemos o nosso papel enquanto cidadãos, que é cumprir com os deveres para exigir direitos. Descobrimos algumas maneiras de exercer a cidadania. Compreendemos o que são os direitos humanos. Percebemos que nem todos têm direitos humanos. Por fim, vimos que quando os direitos dos nossos semelhantes não são garantidos, podemos nos unir para exigir que o governo faça cumprir. Aprendemos muitas coisas, né? Não esquece de registrar sua presença na nossa aula, tá bom? Acesse o QR Code que vai aparecer em sua tela e preencha o formulário direitinho. Bom, pessoal, nossa aula chegou ao fim. Espero que você tenha aprendido bastante. Em breve estaremos aqui aprendendo muito mais. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.